Dia 5 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Quando obedecemos, somos abençoados. O Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Rute, capítulo 2, versículo 12. O relato sobre Boaz e Rute é uma linda história de amor que retrata o incrível amor de Jesus, nosso parente redentor. Assim como Boaz, que ao ver Rute trabalhando nos campos, desamparada e perdida, a atraiu e depois se casou com ela, Jesus fez o mesmo em relação a nós. No entanto, a narrativa não para por aí. Em vez de a história terminar de modo clichê e viveram felizes para sempre, a conclusão se concentra no nascimento de um bebê, Obed. Para aqueles que não conhecem a história de Ruth, existe um livro na Bíblia que se chama Ruth. Esse livro tem apenas 4 capítulos e esse livro conta justamente a história de Ruth. O nome do livro é Ruth e conta a história de Ruth. Ruth era uma mulher moabita. Moabita significa que ela não era israelita. Dizer que ela não era israelita significa dizer que ela não fazia parte do povo de Deus. Essa mulher se casou com um dos filhos de Noemi, que era israelita. Noemi era uma mulher israelita que era casada com um homem chamado Elimeleque. Esse casal tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e houve um período de fome em Israel. Então eles foram morar em Moabe, onde estavam os moabitas. Então os filhos desse casal, Noemi e Elimeleque, que eram Malom e Quilion, se casaram com as mulheres moabitas. Um deles se casou com Ruth, o outro se casou com Orfa. E a Bíblia conta que, passado um certo tempo, Elimeleque morreu, e passado mais um tempo, os 2 filhos de Noemi, o Malom e o Quilion, também morreram. Então ficaram 3 viúvas, a Noemi, que era israelita, e a Orfa e a Ruth. E a Bíblia conta que a Noemi disse para suas noras: voltem para a casa dos pais de vocês, porque o meu marido morreu e os meus filhos morreram, e eu não tenho filhos para dar maridos para vocês. A órfã voltou para a casa dos pais, e a Ruth disse para Noemi: eu vou com você de volta para Israel. Então essa mulher, chamada Ruth, que era moabita, voltou para Israel juntamente com a sua sogra, a Noemi. Quando eles voltaram para Israel, um homem chamado Boaz era parente de Noemi. E havia uma tradição entre os israelitas que o parente mais próximo poderia tomar a esposa que era viúva de um parente, para que fosse o seu remidor. Existia aquele que remia. Remir significa aquele que ia cuidar de uma mulher que foi esposa de um parente. Então, agora que você sabe a história de Ruth, você pode entender aqui o que aconteceu com ela. Ela veio e esse homem, que era o remidor, o parente mais próximo, se chamava Boaz. Na verdade, se você ler o livro de Ruth, que é um livro que tem só 4 capítulos, tinha um homem que era o parente mais próximo. Só que o Boaz, ele foi até esse homem e perguntou para ele: você vai casar com a Ruth? E esse homem disse: não, eu não vou casar com ela.
A Bíblia não mostra qual era o nome desse homem, só mostra que Boaz foi conversar com ele. Então, quando ele se recusou a casar com a Ruth, o parente mais próximo seguinte era o Boaz. E o Boaz, ele tomou a Ruth como sua esposa. Então a história aqui de Boaz e Ruth é que a Ruth era uma viúva, era desamparada, veio de Moabe para Israel e acabou se casando com Boaz. Desse casamento de Boaz com Ruth nasceu um menino chamado Obed. E esse menino Obed foi pai de um filho chamado Jessé. E Jessé foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai do rei Davi. E Davi é o rei de onde veio Jesus. Então, a história aqui é que Boaz remiu a Ruth. E fazendo um comparativo com o que Jesus fez com a igreja, foi exatamente isso. A igreja, que representa todas as pessoas que recebem a Jesus, estava longe de Deus. E Jesus remiu a sua igreja. Da mesma forma como Ruth era uma mulher que era moabita, que não era de Israel, então, da mesma forma como nós éramos pecadores, não fazíamos parte do reino de Deus, da mesma forma como Ruth estava viúva, sem um remidor, sem alguém que cuidasse, sustentasse ela, assim também Cristo veio e nos trouxe do mundo para dentro da sua casa e nos trouxe a remissão dos nossos pecados e tornou-se o nosso cuidador, ajudador, perdoador, salvador. Então, a história é essa. Agora, lendo aqui, então, mais uma vez esse primeiro parágrafo, o relato sobre Boaz e Ruth é uma linda história de amor que retrata o incrível amor de Jesus, que é o nosso parente redentor. Boaz foi o parente redentor que resgatou e se casou com Ruth, a viúva de um dos seus parentes. Então Jesus é, assim como Boaz foi para Ruth, o nosso remidor, o nosso parente redentor. Assim como Boaz, que ao ver Ruth trabalhando nos campos, desamparada e perdida, a atraiu e depois se casou com ela, Jesus fez o mesmo em relação a nós. No entanto, a narrativa não para por aí. Em vez de a história terminar de modo clichê e viveram felizes para sempre, a conclusão se concentra no nascimento de um bebê, de Obed. O que o pastor Júnior Rostirola está dizendo para nós é que o casamento de Boaz com Ruth não foi só um casamento, não foi só uma história de amor, não foi só, o Boaz casou com a Ruth e eles viveram felizes para sempre. Não, foi além disso. O Boaz foi o remidor de Ruth. Ele cuidou da viúva do seu parente, mas desse cuidado nasceu o Obed. Prosseguindo aqui, o que é tão importante sobre isso? Você pode perguntar. E daí que nasceu o Obed? É que os casais têm filhos o tempo todo. É o ciclo natural. Sim, mas o Obed não era um bebê qualquer. Ele foi pai de Jessé e que foi avô do rei Davi. Portanto, ele foi antepassado do Messias. Ele foi antepassado de Jesus. A bênção do Senhor sobre esse casal não foi apenas um bebê, mas uma descendência que deu origem ao Redentor. Então, quando Boaz se casou com Ruth, ele foi abençoado fazendo parte da linhagem do futuro Jesus, do futuro Messias. Ruth, a Moabita, agora que você conhece a história, você consegue entender. Ela era Moabita. Os Moabitas
eram considerados malditos pelos israelitas. Ela, que era moabita, que tinha se casado com um israelita e ficou viúva dele, veio para Israel. Então, essa Ruth, que era uma moabita, que não tinha nada com Israel, que em fidelidade à sua sogra viajou para uma terra estranha após ter enfrentado muitas dificuldades, não apenas encontrou um marido, mas foi soberanamente atraída para seu destino e abençoada por Deus, sendo fundamental para a vinda de Cristo ao mundo. Você consegue perceber que ela, de moabita, de maldita, veio para Israel com a sua sogra. Em Israel, que simboliza a presença de Deus, quando ela veio para a presença de Deus, Deus preparou um marido para ela, para que cuidasse dela. Mas além dela ter recebido um marido que cuidou dela, ela foi colocada na linhagem do nascimento do futuro Salvador. Ela se tornou a mãe de Obed. Ela foi, portanto, avó de Jessé, bisavó do rei Davi. E do rei Davi, da linhagem de Davi, veio Jesus. Ela, que era moabita, que era maldita, foi incluída entre os abençoados. Ela resolveu obedecer um caminho de seguir ao povo de Israel, de seguir pelo caminho que Deus tinha. E nessa obediência ela recebeu essa bênção. Então, o legado de devoção de Ruth culminou com isso. Ela teve um bebê. Simples assim. Do mesmo modo, o nosso destino está vinculado a conseguirmos reproduzir a vida de Cristo na vida dos outros. Fomos chamados para dar frutos, ou seja, as ações de hoje, assim como as de Ruth, ecoam para o futuro, para que o nosso legado às futuras gerações seja o de uma geração de profetas e adoradores do Senhor. O que o pastor Júnior Rostirola está querendo dizer nesse último parágrafo é que ela teve um ato de devoção a Deus. Ela entregou a sua vida completamente a Deus. E dela entregar a vida para Deus, ela teve um bebê, mas que não foi apenas um bebê. Foi um bebê que deu linhagem, origem a uma geração que adora a Deus. O rei Davi representa uma geração que adora a Deus. Então, Deus quer usar a nossa vida, na verdade, Deus quer usar a nossa obediência, porque o tema da mensagem é: quando obedecemos, somos abençoados. Deus quer usar a nossa obediência, a nossa submissão à vontade dEle, o desejo de buscar primeiramente a direção dEle. A Ruth poderia ter feito a mesma coisa que a órfã. A órfã voltou para a casa dos pais e a Noemi disse para ela: o meu marido morreu, os meus filhos morreram, eu não tenho outros filhos para casar vocês. Então voltem para a casa dos pais. A órfã voltou, mas a Ruth, ela disse: não, eu vou para Israel com você. Em outras palavras, eu vou voltar para o caminho de Deus, junto com você. E de se voltar para o caminho de Deus, de entregar a sua vida a Deus, Deus a honrou, Deus a abençoou, cuidou da sua viuvez e não só isso, a colocou entre os israelitas, entre o seu povo, e dela, que era maldita, trouxe a descendência de Jesus, a descendência do rei Davi, a descendência dos adoradores ao Senhor. Quando você coloca a sua vida diante de Deus, independente do que você tenha feito, quando você obedece a Deus e resolve mudar a rota e coloca a sua trajetória na vida de Deus,
Deus abençoa a sua vida. Ele muda a sua história. De maldito ou de maldita, ele traz você e diz: agora você está remido, está remida, está perdoado, está perdoada. Agora você entra no reino de Deus e passa a ser bênção e a receber a bênção de Deus sobre a sua vida, e não só sobre a sua vida, mas sobre a sua descendência. Então Deus, ele quer abençoar não só a sua vida, mas também deixar que da sua vida venha um legado. Legado é aquilo que é deixado para as próximas gerações. Deus fez isso na vida de Ruth porque ela decidiu entregar a vida a Deus e obedecer ao Senhor. E um outro ponto aqui dessa história é sobre Boaz. O Boaz também foi um homem que honrou o seu compromisso como parente. Ele era o parente mais próximo, tirando o primeiro, que a Bíblia não revela o nome. O primeiro não quis cumprir a missão de se casar com Ruth. Então ele não entrou na linhagem de Jesus. Ele não entrou na descendência de Jesus. Mas o Boaz, que cumpriu esse papel, Deus o honrou. Dele cumprir o papel de remir a viúva da sua família, da sua parentela, fez com que ele se tornasse o pai de Obed, o avô de Jessé e o bisavô do rei Davi, entrando na linhagem do futuro Salvador. A frase de hoje é: renunciar aquilo que pode me levar à vida fora dos planos de Deus é mais do que renúncia, é sabedoria. O que você precisa renunciar para que a sua vida esteja completamente na direção de Deus? Hoje é o dia 217 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 94 e a palavra de hoje é sabedoria. Tenha sabedoria de deixar o mundo. Tenha sabedoria de abandonar o hábito de tomar as suas próprias decisões. Tenha sabedoria de vir para Israel. Israel representa a presença de Deus. Tenha sabedoria de vir para o centro da vontade de Deus e obedecê-lo. Tenha sabedoria de renunciar àquilo que pode levar você para fora dos planos de Deus. Porque quando você faz isso, você tem sabedoria. Os planos de Deus são melhores e maiores do que os seus. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 94, que diz assim: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça,
e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. O Salmo 94 é um salmo que fala sobre a vingança do Senhor. Você pode pensar que quando alguém faz o mal, que essa pessoa não vai ter a realização do julgamento de Deus. Mas o Salmo 94 diz claramente que o Senhor sabe, ele tem o conhecimento de tudo que cada pessoa faz. Como você viu na leitura do Salmo 94, ele pergunta: aquele que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que criou os olhos não o verá? Aquele que argue as nações, que pergunta para os povos o que eles estão fazendo, não vai inquirir aquele que pratica o mal? É certo que ele fará que quem pratica o mal receberá o castigo pelo mal que faz. E é certo que aquele que está sendo perseguido e aquele que está frágil, vulnerável, você viu aqui na leitura do Salmo 94 que eles matam a viúva, eles perseguem o estrangeiro, eles tiram a vida do órfão. Deus sabe quem são os vulneráveis e está de olhos atentos para aquilo que cada pessoa faz, e ele tem a sua vingança preparada contra todos aqueles que perseguem de forma indevida, injusta, sem razão, sem motivo, aqueles que são fracos. O Senhor é o Deus de vingança. Então, a mensagem de hoje é: coloque-se na presença de Deus e obedeça os seus caminhos. O Senhor honrará a sua vida. Assim como Deus cuidou de Ruth, ele enviando Boaz, que se casou com ela, cuidou dela e deu a ela um legado, que foi de ser a bisavó do rei Davi, trazendo depois Jesus. Assim também Deus tem bênçãos de cuidado, proteção, provisão e legado para todos aqueles que o buscam. Deus traz família para aqueles que estão solitários. Deus traz saúde para aqueles que estão doentes. Deus traz resgate para aqueles que estão desamparados e pensando que Deus se esqueceu deles. E Deus traz justiça para aqueles que estão sendo perseguidos. Deus é aquele que cuida de tudo aquilo que você precisa. Ele cuida também da sua alma, da sua vida na eternidade. Receba e entregue a sua vida para Jesus. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados e se torna filho, filha de Deus. Como que eu faço para receber a Jesus e ser um filho de Deus e ter o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus em mim, para que eu possa segui-lo e ser abençoado da mesma forma que Ruth foi abençoada, da mesma forma que Boaz foi abençoado, obedecendo os caminhos de Deus, entregando a sua vida a Jesus para receber o perdão dos pecados e receber o caminho de Deus. Faça uma oração para que você receba Jesus. A oração de entrega a Jesus está aqui na tela.
Ela se chama oração de confissão. Faça essa oração agora comigo. Ligue o seu coração e o seu pensamento com Deus e ore junto comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus é Pai, o Criador dos céus e da terra. Deus é Filho, que é Jesus, é o Deus encarnado. Ele desceu na terra assumindo a forma humana. Ele nasceu da descendência de Ruth, como nós vimos nessa história, e de Boaz. E Jesus morreu na cruz e com o sangue dele nos justificou dos pecados. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele veio primeiro, morreu por nós e derramou o sangue dele para termos o perdão dos pecados. E existe o Deus Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que está na terra, que habita em todos os que recebem Jesus. E quando você tem o Espírito Santo, você está conectado a Jesus e a Deus. Ele é o Espírito Santo. E o livro da vida é o livro onde estão os nomes de todos os que aceitam Jesus. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe um registro no cartório, quando você recebe Jesus, você recebe um registro no livro da vida e passa a ser filho e filha de Deus. Procure uma igreja que prega que Jesus é o único que salva e que todas as orações devem ser feitas apenas para Ele. Ore sempre, em todo tempo, em nome de Jesus. Peça tudo diretamente a Jesus. Ele escuta você, ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou, está à direita de Deus e ele escuta suas orações e leva ao Pai. E é ele o Salvador. Siga ele, participe de uma igreja que prega que o nome dele é o único que salva e participe dos estudos da Bíblia para que você conheça mais a respeito de Jesus e conheça o propósito e o plano que ele tem para a sua vida. Coloque as suas causas nas mãos dele e ele te socorrerá em todo o tempo. Deus abençoe a sua vida. Se lembrou de uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus. E compartilhe essa oração com sua família, com seus amigos, para que eles recebam Jesus e também tenham o Espírito Santo e também sejam filhos de Deus e filhas de Deus e recebam a bênção da vida eterna e da vida abundante que Deus tem para todos aqueles que o seguem. Deus abençoe o seu dia grandemente e dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo, porque o Pai nos amou primeiro, o Filho deu a vida por nós e o Espírito Santo nos acompanha todos os dias até o fim. Amém e amém.